Meus amores, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Que eu vou fazer esse vídeo pra mim postar ele pra você de várias vezes, né? Porque assim, meus amores, o, os planos de Jesus é que atinja o máximo de pessoas. Para que, Mary, isso? Para que, meus amores, vocês conheçam que Jesus está voltando? Que Jesus... Meus amores, eu fui mal educada, não, né? Meus amores, um bom dia, uma boa tarde, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Porque não faz todo sentido. Meus amores, como eu estava conversando com vocês, Jesus está às portas. Jesus está voltando e Jesus quer chamar vocês ao reconciliamento. Aqui na Terra nós não estamos vivendo batalha, mas aquelas pessoas que perecerem sem Jesus, elas vão viver batalha que elas nunca imaginaram. Nada que vocês fazem não vai chegar a combater o que estão esperando por vocês. Por isso que é tempo, eu sempre prego para vocês. E eu descobri esse versículo também nas Santas Escrituras. Jesus prega o arrependimento de pecado. Foi para isso que Jesus veio. Justamente para os pecadores. Justamente para as pessoas o quê? Que não colheram o sacrifício. Mary, como assim? Explicar aí melhor. Como é que eu não aceitei Jesus? Eu não colhei aquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Vocês acham que eu tenho parte com ele no reino do céu? Não. Então, se eu for direto para o abismo, onde está o Satanás e seus anjos, para ser o quê? Maltratada. Se eu fosse para lá, eu ia ser maltratada. Então, meus amores, olha, raciocina. Meus amores, era muito bom se vocês lessem. Lê um pouquinho das Santas Escrituras que vocês vão ver livro de Mateus, livro de Lucas, livro de João. Meus amores, tem tantas coisas que é tão maravilhoso para nossa alma, vocês não sabem. Meus amores, muitas pessoas raciocinam assim: não, quando eu morrer, vou dormir para sempre. Ei, negativo, não é assim não. Quando tu tava, antes de tu vir pra terra, tu não tava dormindo, não. Tu tava fazendo as mesmas obras que tu tá fazendo aqui. Só completamente diferente, né, meus amores? Lá não existia pecado. Nós viemos justamente para esse mundo de tormento e sofrimento por causa do pecado. Entendeu? Isso nos afastou o quê? Da presença de Deus. E Jesus veio o quê? Jesus nos amou tanto, e nosso Pai nos amou tanto, que ele veio à terra de novo, novamente. Ele andava no jardim do Éden com Adão e com Eva. E ele que procura o quê? Essas pessoas, as mesmas coisas de hoje em dia. Nós não estamos convivendo? Então, só que nós convivendo com ele em espírito. O Consolador é o Espírito Santo de Deus. Só que Deus quer uma companhia assim, palpável, entendeu? Como nós, uma companhia palpável perante os olhos dele, entendeu? Porque eles nos veem, mas nós não vemos ele, entendeu, meus amores? E Jesus, Deus sabe disso. Ele sabe que a nossa alma sente falta dele, entendeu? E vocês procuram se agarrar em coisas que não tem nada a ver, meus amores. O foco e a solução para a nossa vida, para a nossa alma é Jesus. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Meus amores, e o inimigo, meus amores, está aí. Ele está aí e o que ele quer, o máximo que ele quer é levar de pessoas para o abismo, para onde ele vai viver para toda a eternidade. Deus disse que ele vai viver para toda a eternidade. Só que Deus vai tirar ele depois do reinado, depois não, que Jesus vai reinar para sempre. Quando acabar os 1000 anos, que se completizar do reinado de Jesus, Jesus vai soltar o inimigo novamente. E ele vai o quê? Voltar e vai destruir várias nações de novo. E Deus vai repreender ele para todo sempre, entendeu? Por quê? Primeiro, porque que Deus e Jesus é tão bom, vai a gente deixar isso. Porque, meus amores, tem pessoas realmente que não querem estar com ele. Querem só se livrar o quê? Justamente para não perecer. Não, Jesus quer pessoas que amem ele de verdade. Deus procura verdadeiras pessoas, verdadeiros adoradores, verdadeiras pessoas que espírito em verdade. Que seja verdadeiro igual ele. Você não vê que Jesus sempre, quando ele começava a conversar nas Santas Escrituras, em verdade vos digo. Então, ele é o rei da verdade. Então, nele não há o que? Mentira nem hipocrisia, entendeu? Então, e o que? O que Jesus espera de nós? Nós andar em comunhão com ele para nós voltarmos o quê? Tudo no início, entendeu, meus amores? Quando Jesus disse assim, é só as pessoas raciocinar. Quando Jesus disse assim que vai fazer um novo céu, uma nova terra, então, assim, essa daqui vai ser uma passada. Então, o que é que Deus vai fazer? Igualzinho que estava no começo. Novo tudo para nós. Novo, tudo novo. Entendeu, meus amores? Dá para vocês raciocinar. O que Deus, o que Jesus planejou para nós não foi nada de ruim. Foi só coisas boas para nós. O ser humano que não raciocina. Tem tudo aqui. Quando Deus disse que nós vamos poder viver com os animais, então, vocês acham que isso é ruim? Não. Jesus quer coisas ruins para nós? Não. Jesus quer nós do lado dele, caminhando com ele. Ele e o nosso Pai, entendeu, meus amores? E as pessoas, não.
vocês não conhecem o inimigo, Jesus. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer com quem vocês vão conviver para toda a vida. O inimigo não. Vocês não têm conhecimento. E ele é um homem comum. A Nossa Escritura fala que ele é um homem comum, igualmente qualquer outro. Entendeu, meus amores? E vocês, quando vocês estiverem perante aí, fora os outros inimigos, né? Assim, os outros anjos caídos do céu, né? Que pelo que eu entendo na Santa Escritura, que eu leio, né? Dizem que ele vai atormentar essas pessoas que saíram da terra. Pensou uma pessoa que é crente, ela não vai ser atormentada, ela vai ser atormentada e muito, porque ela conhece a palavra de Deus. Entendeu, meus amores? Por isso que eu prego com vocês abertamente, conversando tudo, sobre tudo que tem escrito nas Santas Escrituras. Meus amores, eu não deixo nada. Eu falo com vocês das festas das bodas do Cordeiro, falo da ceia de Jesus. Eu presto atenção que as pessoas, até para pregar da ceia de Jesus, elas pregam assim. Eu não consigo nem entender o ser humano, até para pregar a palavra de Deus. Entendeu? Meus amores, eu prego tanto tomou as coisas de Jesus, é como se fosse ele. Entendeu, meus amores? Porque, meus amores, é um homem que ele, meus amores, ele viu todo o sofrimento dele. Vocês vendo tudo, se vocês soubessem o dia que vocês iam morrer, vocês não suportariam. E Jesus suportou, vendo o dia que ia morrer, vendo a humilhação que fizeram com ele, cuspiram nele, amarraram uma venda nos olhos dele, humilharam ele, maltrataram ele, tudo por causa de dar uma oportunidade a nós. E as pessoas, não quero aceitar Jesus, não quero caminhar com Jesus. E nesse convite que Jesus faz, Jesus... Quando você acolhe a sua salvação, você recebe o convite de que das festas das bodas do Cordeiro, você recebe o quê? Para participar de uma ceia em Jesus, participar de uma ceia com Jesus. E as pessoas não quero, entendeu, meus amores? Para com isso. É tempo de vocês pararem e raciocinarem. Jesus está voltando, não há muito mais tempo. É tempo de quê? De arrependimento. Bora lá? O mundo tá desse jeito hoje. Eu vou ler pra vocês. Eu vou ler nas Santas Escrituras, ó. É Mateus 4. Meus amores, aconselho a ti, compra uma Bíblia. Essa vai ser a tua arma. Se tu quiser ir para o céu e para a Nova Jerusalém, se tu quiser permanecer num lugar que nós vamos possuir por herança. Então, se tu quer ir pra lá, então, gruda os teus caminhos com Jesus. Gruda mesmo. Preste atenção que Jesus disse que a vinda dele seria como, Meira, a vinda de Jesus? A vinda de Jesus seria igualmente o que no tempo do dilúvio. Por quê? Porque Noé pregou e nada do povo se arrependeu. O povo foi se arrepender quando estava na peia. Na peia é tarde, na peia é para vocês aguentar as consequências, entendeu? E serem firme e forte até o final, que Jesus disse, dar-te a coroa da vida. Se não negarem Jesus, nega Jesus, se marca. Mas o chip tem um dono, vocês sabiam? O chip que vão traduzir em vocês, ele tem um dono. E tem um nome do dono no chip. Então, esse é o que fala no livro do Apocalipse. O nome da besta, entendeu? Meus amigos, é só vocês raciocinar. Tem tantas pessoas tão inteligentes, usar a inteligência para tanta coisa, menos para as coisas que há da nossa alma. O interesse, meus amores, tem que ser na nossa alma. O corpo aqui, Jesus ressuscita no dia que Jesus vir. Jesus ressuscita. Ai, como Jesus te tira do sepulcro. Não vai ficar pensando nisso, não. Então, e outra coisa, não vai passar pelo dano da segunda morte, entendeu, meus amores? Bora lá que eu vou ler pra vocês. Me arrepiei todinho, glória a Deus. Jesus está por aqui pertinho de mim, né? Meu Galileu sempre, quando eu tô pregando, ele aparece, né? Homem maravilhoso. Meus amores, eu digo isso porque eu já vi Jesus. Não foi só uma vez, 2 vezes, 3. Foi várias vezes eu vi Jesus. Em sonho, mas eu vi. Entendeu? Sempre eu prestei atenção. Que ele apareceu para Maria, ele apareceu para outras pessoas em sonho. Entendeu? Então, assim, mas o que é que vocês estão esperando? Vocês acham que Jesus, próximo de voltar para resgatar pessoas, vocês acham que Jesus não ia aparecer? Jesus aparece, mostra o rosto dele, nas nuvens do céu. Jesus já mostrou, eu vi o rostinho dele nas nuvens do céu. Num vídeo que correu a internet inteira, o mundo inteiro. Então, por que vocês estão com o coração endurecido? Olha, é tempo de vocês se consertarem com Jesus. Deixa de lado a idolatria, deixa de lado as hipocrisias. Deus é santo, exige santidade. Para mim, com ele, Jesus veio nos buscar, mas para mim, com ele, eu tenho que me santificar a ele. Se eu vou de qualquer jeito, ele não me aceita. Entendeu, meus amores? Eis aí, viu? Presta atenção, ó. O povo assentado em treva viu uma grande luz. Vocês viram quem? Agora vocês vão ver com os seus próprios olhos. Igual eu vi, vocês vão ver. E ele é tão lindo, meus amores, tão lindo.
Eu queria pedir a Jesus assim, né? Que era pra mim falar a cor do vestido dele, né? Que é no dia que ele vai aparecer, se ele deixasse, né? Eu falava pra vocês, entendeu, meus amores? Pra quê, Meire? Pra quando vocês verem, vocês dizem, aquela mulher que tava na internet, ela era enviada de Deus e ela era enviada de Deus e ela falou mesmo. Então, assim, meus amores, Jesus é lindo. Eu vi Jesus completo, os pés e a cabeça. Eu não vi os pés porque estava em cima das nuvens. Não deu para ver os pés dele, não. Mas eu vi ele todinho. Ele é um homem maravilhoso. E eu vi o seu exército diante. Vou soltar para vocês esse sonho no final aqui, tá bom? Ó, o povo assentado em treva viu uma grande luz, e para os que estão assentados na região e da sombra da morte, raiou a luz. Então, meus amores, raiou a luz para vocês. Vocês o quê? Só pega se vocês quiserem. Jesus também não obriga ninguém a entrar no reino do céu, não. É só se vocês quiserem, né? Continuando aqui, ó. Preste atenção que é que Jesus começou pregando o evangelho quando ele começou o ministério dele aqui na face da terra por vocês, ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Naquele tempo ia chegar o que? A nossa salvação. Hoje em dia nós temos a nossa salvação, temos o Espírito Santo, temos que muita luz na face da terra. Essas pessoas que aceitam Jesus, elas são luz, entendeu? E vocês que estão no mundo das trevas, então vocês têm que ser luz para Jesus, entendeu, meus amores? Nós temos o que? Que ser uma candeia, como eu já fiz esse versículo para vocês, entendeu? Ó, vou ler pra vocês e vou repetir novamente o que eu digo pra vocês, entendeu? Ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, porque é chegada a segunda vinda de Jesus. A primeira já veio, já trouxe a nossa salvação, ainda trouxe o Consolador. Agora essa é o que? É a segunda vinda que Jesus vai vir buscar nós. E para que todas as pessoas creiam nele, entendeu? E não desistam, mas vocês sabem que vocês vão passar por um momento difícil. Aconselho a ti, aceita Jesus. Bora pra Lucas. Eu gosto de ler em Lucas. Meus amores, eu gosto de ler e dizer os versículos, né? Pra quê? Pra vocês crerem e acreditar, ó. Porque tá escrito, ó. Lucas 12, o que eu tava lendo era Mateus 4. E o versículo era o versículo... Deixa eu ver aqui. Vou soltar aqui pra vocês bem legalzinho. Glória a Deus. Era Mateus 4 e o versículo 16 e o versículo 17. Mateus 4, versículo 16 e versículo 17. Agora, bora para Lucas, como eu falei para vocês, que eu ia mostrar. Pronto, já tá aqui. É Lucas 12, o versículo 8 e o versículo 9. De vocês confessar que Jesus escolheu o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Se vocês não colher, vocês não têm parte com ele, não. Ninguém. Só tem essas pessoas que confessam Jesus. Bora lá, ó. E digo vós, quem que tá dizendo isso pra vocês? É Jesus, ó. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Quem é o Filho do Homem? É Jesus de Nazaré. É quem? É o Cristo, entendeu? Meus amores, ele é o quê? O Filho do Homem, entendeu? Meus amores, eu me arrupei todo dia. Vocês negando Jesus, bora ver o que é que Jesus falou? Bora lá. Mas quem me negar diante dos homens também, ó, mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então, negou Jesus aqui na terra, quando chegar, Jesus também vai te dizer que não te conhece. E Jesus vai dizer desse jeito, eu vou te mostrar aqui. Principalmente essas pessoas que servem a Deus, que não andam corretamente. Jesus também vai chegar e vai dizer algo pra ti. É o que eu vou acabar de ler aqui. Entendeu? Por quê? Porque vocês têm as Santas Escrituras nas mãos. A parte que eu estava falando para aceitar Jesus é os ímpios. As pessoas que nunca confessaram Jesus. Aceita Jesus. Procura um pastor. Eu quero aceitar Jesus como suficiente salvador da minha vida. Eu quero o quê? Eu quero ter comunhão com Jesus. Jesus é o caminho. Eu quero caminhar com Jesus aqui na face da terra. Para quando eu sair daqui, eu ir direto para os braços dele. Ele vai me guiar às águas tranquilas. Presta atenção, ó. E essas pessoas que estão com a palavra de Deus, que conhecem ela, que vocês estão fazendo tudo de errado, então, preste atenção no que é que Jesus vai dizer, ó.
Eu vou ler esse último versículo, mas vou começar do começo. Espera aí, ó. Eu vou ler aqui o versículo, só o versículo 23, que é para vocês entenderem. Ó. Se livra de vocês escutar isso da boca de Jesus perante esse dia. Vocês se livrem, ó. Espera aí, meus amores. Glória a Deus. Espera aí, espera aí. Meus amores, é quando diz Marta. Glória a Deus. Sabe o que eu acho aqui? É a parábola das pessoas ficarem vigilando, esperando por ele. Glória a Deus. Pronto, achei, meus amores. É Mateus 7, ó. É Mateus 7, ó. E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por causa das iniquidades, vocês perdem o reino dos céus. Por causa das iniquidades, vocês deixam de ganhar a vida eterna. Por causa das iniquidades, vocês deixam de quê? De participar do jardim do Éden. Por causa disso, se não tiver reconciliação, é impossível vocês herdar o reino do céu. Por isso que Jesus disse assim nas Santas Escrituras: se não nascer de novo, é impossível vocês herdar o reino do céu. Porque lá no jardim do Éden, então, era tudo o que? Na simplicidade. Então, você vai voltar tudo de novo. Se vocês quiserem, então, vocês têm que nascer de novo. Primeiro, como é que eu vou nascer de novo? Vai ser igual aquele homem. Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe para poder nascer de novo. Não, meus amores. Vocês têm que renunciar à vida antiga e o quê? Começar a caminhar com Jesus uma nova vida. É só vocês e Jesus, entendeu? Vocês e Jesus caminhando rumo ao céu. Então, meus amores, é isso que nós o quê? Temos que pegar para a nossa alma, entendeu? A nossa alma quer isso para ela, entendeu? Não só a alma, o corpo e tudo, porque Jesus vai ressuscitar nós agora no dia do arrebatamento. Meus amores, agora eu vou soltar o que aqui, ó. Sinais da segunda vinda. Sinais da segunda vinda de quem? De Jesus. Mateus 24, bora lá? Vou soltar o som e ainda solto o quê? Vou soltar o som e ainda solto os sinais da vinda de Jesus em Mateus 24, mas também em Apocalipse tem. E tem muito mais, entendeu? Ó. Meus amores, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Meus amores, na hora que eu vi Jesus, eu olhei assim, o lado direito dele tinha uma carreira imensa de anjo. E a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. E quando eu olhava para a terra, eu já não estava dentro da minha casa, não. Eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão. E olhando para baixo. E eu vi a rua de uma ponta a outra, ela com a rachadura aberta. E quando eu olhei para o cemitério, eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Aí eu fiquei logo, me deu logo um nervosismo. Eu disse, vixe, meu Deus, isso é coisa que Jesus quer que eu fale para o povo. Comecei a falar pro da família. O da família ficou com aquela cara de incredulidade. Aí eu fiquei bem uns 4 anos com a igreja perante a semelhança do meu grande amor, do meu amado, Jesus de Nazaré. Aí eu peguei assim, Jesus, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a soltar na internet. E eu comecei a soltar e Jesus se agradou. E Jesus continua aparecendo para mim, mas Jesus apareceu até mês, foi 3 sábados, não, tá com 2 sábados, eu sonhei com Jesus de novo. Jesus mandou uma mensagem para o povo católico, entendeu? Então, meus irmãos, todo sonho que eu tenho com Jesus, eu solto na internet. Por quê? Porque Jesus quer que eu fale com vocês, entendeu? Jesus, as portas, vocês não querem que a gente... Jesus não quer que a gente alerte vocês, não, Jesus quer. Entendeu? Jesus fica de dia e de noite na internet alertando vocês. Se vocês não perceberam, não, porra, eu percebi. Essas palavras que saem aí, palavras de vida eterna, palavras do sacrifício, palavra de tudo. Então, isso é Ele. É Ele incentivando as pessoas para o quê? Proclamar o Evangelho. É Ele ajudando as pessoas a levar o ID. Entendeu? Ele está sempre no meio de nós, levando o ID. Entendeu, meus amores? Por que virar as costas para Jesus? Não. Entendeu? Não, meus amores. Jamais façam isso. Bora aqui para os sinais da vinda de Jesus. Meus amores, após a tribulação, Jesus vem. Ainda vamos passar por essa tribulação. No livro aqui, no livro de Mateus 24. Mas eu vi algo, né, que está nas Santas Escrituras, que,
Tem um anjo da igreja que ele não vai participar dessa aflição, não. Entendeu, meus amores? Ela vai ser tirado antes, né? Então, bora esteja preparado, né? Jesus está juntando os exércitos dele. Exército com arma, espada, né? Com a palavra de Deus, né? Então, essas que derrotam inimigo, né? Ó, e logo depois, Mateus 24, versículo 29. Ó, 29, versículo 29. Aí vou até o final dessa parábola para vocês, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Você está vendo aí? Após o quê? Após a tribulação, né? Após essa tribulação, né? Ó, não, após a aflição daquele dia. Então, o sol escurecerá, a lua não dará mais o seu... E outras coisas, como nós estamos pregando o evangelho, aqui está dizendo que quando vocês virem o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, todas as tribos da terra vão se lamentar. Por que, Meire, vamos se lamentar? Porque vocês perderam a oportunidade de subirem com ele. Mas não é por falta de aviso, não. Porque todo dia eu tô na internet dizendo a vocês que Jesus está voltando. Ainda há tempo, se aconselha com ele. Aceita Jesus, vai para uma igreja. Jesus, chega lá, pastor, sacerdote, eu quero aceitar Jesus Cristo como meu salvador, eu quero caminhar com ele. Agora vai só eu e ele. Deixa o negócio de... Meus amores, porque é muita hipocrisia dentro das igrejas. Eles não pregam o evangelho. Eles não fazem o ID de Jesus. Entendeu, meus amores? É só com um negócio de ganância de dinheiro, vendendo o evangelho. E o evangelho não é para ser vendido, não. Ele é para ser dado. Entendeu? Se a minha salvação fosse comprada, você podia ter certeza que eu ia morrer pro inferno. Eu não ia me salvar, não. Porque eu não tenho condição de comprar a minha salvação. Mas não, Jesus me deu de graça a minha salvação, a minha, a tua. Entendeu? Foi porque por preço de sangue. E vocês o quê? Jogando fora. Vocês estão jogando fora. Não é Jesus, não. É uma oportunidade, é a oportunidade, a salvação de vocês, que vocês estão jogando fora. Vocês estão jogando fora uma oportunidade que Jesus deu. Vocês estão jogando fora a salvação, o convite das festas, das bodas do Cordeiro, o convite que Jesus está fazendo a vocês da ceia, participar da ceia dele. Tudo isso vocês estão jogando fora, porque vocês não querem saber dele. Entendeu? Meus amores, por isso que está dizendo, ó, que todas as tribos da terra se lamentaram. Por que todas as tribos Jesus já deixou escrito aqui que vão se lamentar? Porque vocês estão ouvindo, mas vocês não dão crédito. Mas vocês não se voltam para ele, entendeu? Continuando aqui, ó. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então, Jesus vai juntar essas pessoas agora e vai ser com rigor. Rigor de chamo, ele vai chamar essas pessoas o quê? Com som de trombeta e rigor, entendeu, meus amores? Presta atenção. Ó, deixa eu ver aqui. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam terco e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Você está vendo aí? Quando nós vimos o que Israel já floresceu, aqui está dizendo, é sobre Israel. Israel é a terra santa lá. Israel já floresceu. Então ele floresceu, então. Se Jesus já está bem próximo, que já está às portas, glória a Deus. Só o quê? Vigia os teus caminhos com ele, entendeu? Seja a luz. Continuando, aprendei, pois, esta parábola da figueira, que quando já os seus ramos se tornam terco e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando verde todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Você está vendo aí? Quando nós vimos todas essas coisas, vocês têm que ver e reconhecer que Jesus já está próximo. Jesus já está às portas, entendeu?
Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Você está vendo aí? Jesus diz que não passa essa geração, não. Sem que? Sem que todas essas coisas aconteçam. Glória a Deus. Ó, o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Vocês entenderam aí? Olha o que é que Jesus falou. Passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não hão de passar, não. As palavras dele são firmes e verdadeiras. Entendeu? Se agarra nela. Jesus está voltando. Jesus está voltando. É tempo de quê? É tempo de reconciliação. Meus amores, encerrei para vocês. Vou fazer um outro vídeo, vou soltar o sonho, né? Vou soltar para vocês outro sonho para vocês. Eu vou soltar o sonho, mesmo é porque eu gosto de soltar o sonho, gosto de soltar a palavra, o versículo, né? Que é a interpretação do sonho que eu tive, entendeu? Pois, meus amores, uma boa tarde. Vou fazer um outro vídeo, vou soltar o sonho, vou soltar o versículo, para vocês entenderem, entendeu? O juízo final, essa também aqui é muito importante, vou fazer também. Então, se meus amores, é tempo de arrependimento, Jesus está às portas. Escreve o teu nome no livro da vida. Se tu não tiver escolhido o sacrifício que Jesus fez, tu não tem parte com ele, não. Vou te mostrar só no livro de Mateus. Prometo a vocês que é só esse e encerra esse vídeo, tá bom? Ó. Deixa eu ler mais algo aqui, né? Também que tem nas Santas Escrituras, ó. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vós testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Meus amores, vocês estão vendo quem está falando com vocês? E Jesus manda a gente testificar o que a gente vê para todas as pessoas, entendeu? Não só para uma. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Jesus está chamando vocês ao reconciliamento. Mateus não, é Apocalipse 22. A última folha de Apocalipse vocês vão pegar, é 16, o versículo 16 para vocês. Para vocês lerem o versículo 16, é Apocalipse 22 e o versículo 16. Lê as Santas Escrituras que tu vai ver que Jesus manda nós e as igrejas para nós testificar o nosso testemunho. Tem pessoas que Jesus dá a visão e ela não fala com vocês. Então, quando ela não fala, ela já fica com negligência. Lá no livro de... Eu pedi perdão a Deus e a Jesus. Eu chorei. Por quê? Porque eu fiquei sentida, porque Jesus me mostrava as visões, eu tinha medo de soltar. Porque eu pensei que era pecado. Quando eu peguei aqui no livro, que é pra gente falar, contar... meus amores, eu pedi perdão a Deus e comecei a abrir a minha boca. Vou mostrar pra vocês esse versículo, ó. Jeremias 23. Já tô aqui em cima, ó. Jeremias 23 e o versículo 28. Presta bem atenção a essas pessoas o quê? Que tem sonho. Elas têm sonho com as coisas celestiais. Presta atenção, ó. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. Você está vendo aí? Ó, o profeta, Deus está dizendo que essas pessoas que têm sonho, elas são profetas. Ó, o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Então, se ele está mandando eu guardar para mim, só para mim, ou ele está mandando eu falar para vocês? Ele está mandando eu contar com vocês, para que abra a mentalidade de vocês e vocês se despertem, porque Jesus já está às portas. Ó, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. Então, muitas pessoas ocultam muitas coisas de muitas pessoas. Muitos sacerdotes e ocultam, não fala. Eu não sabia que Jesus ia casar, pois eu estou sabendo nas Santas Escrituras, por isso que eu abro os olhos de vocês. Eu nunca imaginei que Jesus casava, porque Jesus também fala nas Santas Escrituras, as pessoas falam muito sobre isso, mas falar das festas, das bodas do Cordeiro, ninguém fala. Falar da ceia de Jesus lá no céu, poucas pessoas falam. Vocês nem sabem. Então, pois lá no livro de Mateus tem dizendo que tanto no livro de Mateus como no livro de Apocalipse tem falando de quê? Das festas, das bodas do Cordeiro. O que é uma festa das bodas do Cordeiro? É o casamento. Então, o nosso rei glorioso, ele vai casar, entendeu, meus amores? E governar todas as tribos de Israel. Então, meus amores, é glorioso. Meus amores, Jesus deu um conselho a vocês, eu vou soltar aqui pra vocês, ó. Mesmo porque que tu sempre fala nas Santas Escrituras, porque tá escrito. Se tá escrito é pra me soltar pra vocês, não é pra me guardar pra mim.
Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Glória a Deus, já foi em cima, né? Ó, passei só uma paginazinha. Ó, examinar, ó, é João 5 e o versículo 39, ó. Examinar a escritura, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. Se eu não examinar as santas escrituras, eu não vou ter vida eterna, não. Entendeu? E nem tão pouco vou conhecer Jesus. Eu conheci Jesus, que Jesus ia casar, que Jesus é um maravilhoso homem, que Jesus é um rei glorioso, por quê? Através das Santas Escrituras. Se eu fosse esperar pro pastor, então um padre, que eu nunca fui, eu fui só 2, 3 vezes, eu acho que foi, ou 4, que eu fui na igreja católica. Eles não falam sobre a festa de Jesus, sobre que Jesus vai vir estar próximo, eu não vejo. Eles falam só assim, uma palavrazinha, Jesus está voltando, só isso acabou-se. É como se fosse assim uma coisa sem importância, a vinda de Jesus. Ei, tem importância, sacerdote, a vinda de Jesus. Essas almas Jesus vai querer, essas ovelhas dele, que estão dentro do teu tempo, que tu é condutor. Tu é condutor, Jesus está chamando a tua atenção. Jesus está dizendo que brevemente a te virará e tirará do seu lugar o teu castital, se tu não se arrependeres, entendeu? Está escrito aonde? Lá no livro do Apocalipse, é bem pouquinho as folhas, é só vocês lerem. Deus não está falando só com isso, não, está falando com todo sacerdote, entendeu? Meus amores, entreguei. Eu vou falar para vocês nas Santas Escrituras o que eu estou falando com vocês, que Jesus quer que vocês examinem. Mas Jesus já disse em outro versículo que vocês não querem examinar as Santas Escrituras para vocês terem o que? Vida eterna. Vou ler para vocês, ó. É o 40. Eu li o 39, vou ler o 40, ó. E não quereis vir a mim para ter de vida. Jesus já deixou logo bem claro que é para vocês o que? Examinar as Santas Escrituras, mas vocês não examinam porque vocês não querem ter vida eterna com ele para sempre. Entendeu? Como eu quero conhecer ele, então se eu procuro. Primeiro, eu fui pro colégio aprender a ler. Eu senti uma sede medonha em Jesus. Aí, meus amores, como eu nem ficava nas igrejas pedindo pro pastor para mim, então, eu que quero, eu sou interessada nele, então eu vou correr atrás dele. Fui, depois de velha, pro colégio, aprendi a ler, só o suficiente, não foi passando não sei o que, não. Só foi só o suficiente para me ler as Santas Escrituras. Entendeu, meus amores? Eu acho que eu passei só até a 5ª série, eu acho, né? Eu parei na 4ª, mas aprendi a ler. E tô aqui lendo as Santas Escrituras para você, não tenho diploma não, nem quero. Meu diploma aqui é Jesus, ele que nos capacita, entendeu? Então, meus amores, é isso que nós devemos ser, entendeu? Sermos o que? Verdadeiro, com tudo que tem escrito nas Santas Escrituras. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui. Meus amores, ó, como eu falei pra vocês, ó, deixa eu procurar aqui. Eu vou só procurar, eu não vou ler não, porque tá muito grande esse vídeo. Mas eu prometo a vocês, glória a Deus. Meus amores, é porque eu amo Jesus, ó. Apocalipse, procura aí. Ou então aconselho a ti, compra uma Bíblia. Se tu não tem Bíblia, compra uma Bíblia. Aconselho a ti, compra uma Bíblia, é o Apocalipse, vai lá em Apocalipse. Apocalipse 19. Tem escrito o que, Meire? As festas do Cordeiro. É as bodas, meus amores, eu errei. Eu tô tão satisfeita com Jesus, porque, ó, é as bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? Então, assim, meus amores. Meus amores, raciocina. É Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador, meus amores. É um homem glorioso. E, ó, meus amores, mais algo que eu vou ler pra vocês aqui bem rapidinho, ó. Regozijai-nos nós, alegrai-nos nós e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Você está vendo? A esposa dele está se aprontando para ele, meus amores. Não é assim de qualquer jeito, não, ó. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e transparente. Glória a Deus. Porque linho fino são as justiças dos santos. Glória a Deus. Pregai o evangelho, pregai a todas as nações, a todo o povo. Entendeu, meus amores? Eu não falo nações não, agora eu falo é povo, porque são todos de Deus. Mas, meus amores, se vocês confessarem Jesus quer levar todos nós. Mas o que? A rejeição. Em que? Na própria salvação de vocês. As pessoas rejeitam a sua própria salvação. Ah, porque quando eu sair dessa terra eu vou dormir para sempre. Ei, não. Ou você vai para o céu, então você vai para o abismo, ser atormentado para todo sempre. Até o dia do juízo. Jesus retira tu de lá, né? O Pai, o Deus de Israel, retira tu de lá. E tu vai para o quê? Para um julgamento. E nesse julgamento vai falar de todas as tuas palavras, todos os teus atos. Tudo aqui no livro do Apocalipse. E o que mais, Meire?
E tu vai passar pelo dano da segunda morte se tu não tiver com teu nome escrito no livro da vida, entendeu? Vai morrer de novo e vai o quê? Ser lançado no lago de fogo. Deixa eu ler pra vocês. É o último, tô bem aqui pertinho, é vizinho. É o versículo 15, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eis aí que eu falo com vocês. Aceita Jesus, caminha com Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, meus amores, eu quero estar de rosto no chão. Não só de joelho. Pra mim não me basta só estar de joelho nos pés dele, não. Pra mim eu tenho que estar com o rosto nos pés dele, entendeu? Se Deus diz, o céu é o meu trono, a terra é o estrato dos meus pés. O que é que Deus quer dizer com isso? Que ele caminha sobre a terra. Quando eu dobro meu joelho, eu me dobro perante a ele. Quando eu boto meu rosto no chão, eu boto meu rosto nos pés dele. Glória a Deus, meus amores, entende? As Santas Escrituras, meus amores. Então, assim, meus amores, ele é digno, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.